Bem, a palavra nos ensina que aquele que pode fazer o bem e não faz, está fazendo o mal. E o que é o bem? O bem é o conhecimento da palavra de Deus. Porque quando ele diz errais por não conhecer as Escrituras, se conhecer as Escrituras não erra. Então, conhecer a vontade de Deus para nós, este é o maior bem da humanidade. Vamos ver o que está escrito aqui em Romanos 1, a partir do versículo 16. Porquanto não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Portanto, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação, para o livramento de perigos de todo aquele que crê. Não só a salvação eterna, mas a salvação, o livramento de qualquer perigo. Por isso, não me envergonho do Evangelho de Cristo. Como me envergonharei de algo que vem para o meu bem, de algo que vem para me proteger, para me guardar, para me edificar, me abençoar, para me salvar? Porque não me envergonharei do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ah, mas é só de todo aquele que crê? Sim. Ah, mas eu não creio. Então, mais ainda, precisa ouvir o Evangelho, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Quando diz, meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento, é justamente porque não tem fé. E a coisa surge, mas não tem fé. Não vive misturado com a palavra, ou a palavra não se mistura a ele. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, não tenho nenhuma vergonha daquilo que é, para mim, a boa notícia da vida, para mim, as boas novas do Senhor. Jesus veio trazer boas notícias, Jesus não veio trazer más notícias. As más notícias são do mundo sem Deus. E então ele continua, né? Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E diz mais, porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. No Evangelho se descobre a justiça de Deus, aquilo que Deus enviou o seu Filho para fazer a favor da humanidade, livrá-la do pecado, livrá-la das hostes espirituais da maldade, do domínio do diabo, porque o mundo está no maligno. Esta sentença não vai mudar. Nós é que temos que mudar do mundo para o reino. Todos que já mudaram estão vivendo a plenitude da salvação, do livramento. Por quê? Porque Deus cumpre a sua palavra. Ele se velo por minha palavra para cumprir. É só nós fazermos o que o Senhor diz. Todo aquele que invocar o meu nome, esse será salvo. Todo aquele que chamar Jesus para vir sobre sua vida, para dominar sobre sua vida. E esse domínio do Senhor é de liberdade, é apenas para nos ensinar o caminho. Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Então, todo aquele que crê tem a salvação, tem o Evangelho lhe livrando de todos os perigos. Mas o meu justo viverá da fé. O meu justo não viverá das suas ideias. O meu justo não viverá da sua consciência de vida. Como se diz aí, nós temos é que aproveitar a vida, nós temos é que fazer tudo agora enquanto nós já estamos vivos, porque depois morreu, acabou. Não acabou. Agora é que começa tudo, ou para a salvação eterna, ou para a condenação eterna. Então aqui no 18 o Senhor diz, porque o céu se manifesta, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens. Veja, não me envergonho do Evangelho de Cristo,
porque ele consiste no poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, a salvação eterna e o livramento dos perigos do dia a dia, de todo aquele que crê. Mas ele diz, mas do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade, sobre todo o desrespeito à própria palavra de Deus, o desrespeito a Deus. Impiedade é desrespeito às coisas sagradas. Há de mais sagrado do que o próprio Deus? Há de mais sagrado do que a própria palavra, o Senhor Jesus? O desrespeito aos ensinamentos de Deus desperta os céus para se apresentar sobre toda a impiedade. E ele diz, injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. Segura a verdade, deixa o evangelho aí. Eu me envergonho do evangelho, é como se dissesse isso. Deixa o evangelho aí, para que a injustiça se manifeste, para que os prazeres da carne se manifestem, para que a feitiçaria, a idolatria se manifeste, mas não é assim. A relação com Deus é uma relação de paz e é uma relação de amor. É uma relação de ouvir e obedecer, e esse ouvir e obedecer não por capricho de Deus, mas para que a pessoa seja conduzida por Ele pelos caminhos bons, pelos caminhos maravilhosos. E quando nós somos conduzidos por Deus, o fazemos nosso pastor. O Senhor Jesus é o nosso pastor, Deus é o nosso pastor, como está lá no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O pastor vai conduzindo as ovelhas, o pastor vai levando as ovelhas, a ovelha vai seguindo o seu pastor. Então deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, não às águas turbulentas. Não, de maneira nenhuma, a palavra se cumpre, não tem como não se cumprir. Ah, mas Deus não está vendo isso, Deus vê todo o mal, só que Ele preparou todo o bem e diz, venha para cá, mas as pessoas querem ficar no mundo para fazer a sua vontade, mas aquele que se decidir vir, ele terá toda a proteção, toda a paz e o cuidado de Deus, porque ele vela pela palavra dele para cumprir. Quem estiver no território da palavra do Senhor tem toda a proteção, todos os dias, em o nome de Cristo Jesus. Pai amado, Santo dos Santos, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a palavra ministrada é uma palavra de conhecimento. É um pouco do muito que o Senhor tem para nós. Mas o coração aberto para refletir, para pensar, para meditar, para ir às Escrituras, confrontar o que é dito, olhar, observar, desejar, ouvir de Ti, Pai amado. Logo, logo, verá que a noite tornou-se um dia perfeito, um dia maravilhoso. Vai ver que o choro que por todas as trevas percorreu, agora tornou-se em riso durante o amanhecer do entendimento da Tua palavra. Ó Pai amado, oro por todos esses irmãos, oro por todas essas irmãs, Pai, que passaram por alguma situação ou estão passando. Que desperte, essa é a hora de buscar o meu Deus, esta é a hora de buscar um conserto, esta é a hora de buscar um acerto e viver eternamente com o Evangelho, não tendo vergonha dele, mas tendo prazer de anunciá-lo, tendo prazer de confessá-lo, tendo prazer de vivê-lo. Abençoe, Pai amado, a cada um desse irmão, abençoe a cada uma dessas irmãs, em o nome de Cristo Jesus, é o que eu te peço, ó Pai amado. Seja abençoado, meu irmão, seja abençoada, minha irmã, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.